Amém. Para mim, não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Deus tem nos dado tantas coisas, né? Ele tem feito tanto por nós. E nós tiramos essa uma horinha para estar aqui, para louvar ao Senhor. E é engraçado a gente pensar que nós viemos aqui louvar ao Senhor e ver que o maior beneficiário disso tudo somos nós mesmos. Deus é tão maravilhoso que nós viemos aqui para fazer a obra para Ele, para louvar e engrandecer o nome dEle. E nós que saímos daqui abençoados. Isso é o amor de Deus por nós. Hoje eu queria falar brevemente. Semana passada, nós falamos sobre o livro de Marcos. Lemos o livro uma passagem em Marcos, que falava sobre a tempestade e a importância da gente ter Jesus na frente, né? Foi muito bom. E continuando no livro de Marcos, o livro de Marcos ele é muito interessante, porque é um livro que fala muito sobre a ação de Jesus, mostra muito Jesus curando, mostra muito as obras que Jesus fez e mostra uma passagem interessante, que é quando Jesus escolhe os 12 discípulos. Os discípulos já estavam andando com Jesus, mas essa passagem em Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, mostra que Jesus, ele foi escolher os discípulos e até fala sobre quem são eles. Mas Marcos 3, versículo 13 e 14 diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Eu, quando li essa passagem, já li algumas vezes, achei muito interessante, porque Jesus os discípulos já estavam ali, mas Jesus, ele sobe ao monte, ele chama para si, e o texto diz assim, que ele chama para si os que ele quis. E diz assim, que eles vieram a ele. Então, a primeira coisa, quando Jesus chama um discípulo, o discípulo ele tem que atender ao chamado e ir até Jesus. E depois diz assim, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Estivessem com ele. E é sobre ser discípulos que nós vamos falar hoje. Porque esse texto me ensinou muitas coisas. Jesus chamou os discípulos e eles foram. E isso cabe a nós, porque Jesus também nos chama, nós somos chamados para a obra. Nós somos chamados para fazer a obra. Ele te escolheu, independente das suas características, independente do que você já fez, Jesus te escolheu. Mas nós precisamos o quê? Aceitar o chamado de Jesus. Todos nós temos o chamado de Jesus. Mas interessante no texto que a gente vê que Jesus chamou quem ele quis e eles foram até Jesus e eles aceitaram o chamado e eles estiveram com Jesus. Agora eles iriam o quê? Andar prestando atenção mais em Jesus. Eles eram escolhidos de Jesus. E o discípulo, quando ele é escolhido, ele é chamado, ele começa agora a prestar muita atenção, a ver o que Jesus está fazendo. Porque o discípulo, ele estuda, ele quer ser como Jesus. Ele quer continuar fazendo a obra de Jesus. Ele quer continuar fazendo o que Jesus estava fazendo, porque nós temos o chamado de continuar a pregação do Evangelho, de continuar falando sobre o amor de Jesus, de continuar vivendo como Jesus, fazendo o que Jesus fazia e tendo essas características de Jesus. Agora os discípulos já sabiam do seu chamado. Agora era diferente. Então eles observavam tudo para aprender com Jesus e para ser parecido com Jesus. Eu e você também temos chamado. Sabe que lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 15, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Você é escolhido. Antes de você nascer, eu o separei.
Então, antes que você nascesse, antes que você fosse formado, Jesus já te escolheu, Jesus já te separou. Então, você é separado. Então, agora nós vemos aqui, você é separado, você é escolhido. O que a gente tem que fazer? Andar com Jesus, para que a gente possa ter as características de Jesus. O que me levou a pensar é, se eu sou discípulo, será que eu tenho essas características de Jesus? E hoje nós vamos falar, entre várias características de Jesus, eu queria falar sobre 7 delas. A primeira, Jesus praticava oração com o Pai. Jesus sempre saía para orar. Se vocês forem lendo o texto, sempre diz que Jesus saía para orar, Jesus foi ao monte para orar, Jesus antes de ser crucificado, ele estava angustiado, Jesus foi ao Getsemane, ele orou, ele falou com o Pai. Então Jesus foi sempre orar. Jesus subiu ao monte, fez 40 dias de jejum, Jesus se separava, ele era rei, ele era Senhor, mas ele separava o seu tempo aqui na terra como homem, para ter comunhão com o Pai. Uma das primeiras características de um verdadeiro discípulo é oração. É buscar a Deus. É ter intimidade com Deus. Se eu e você queremos ser discípulos de Jesus verdadeiramente, nós precisamos ter a característica de orar. Nós precisamos aprender a entrar no nosso lugar secreto e falar com Deus. Muitas das vezes, nós queremos ver tudo muito rápido. Nós vivemos no tempo do fast food, parece que é fast life. A gente quer aqui, ó, Senhor Jesus, muito obrigado. Nós precisamos de tempo. Você já viu aquela geladeira? Lá em casa não tem não, mas eu tenho uns amigos que tem. Já viu aquela geladeira que sai água? Você põe um copo lá e sai água? É muito lindo aquilo lá. Mas a gente não coloca assim, a água já sai. Você coloca e você espera o copo encher. Você tem que esperar o copo encher. Oração é assim. A gente precisa orar e esperar Deus nos encher. Falar com o Pai e deixar Ele nos encher. Gastar o nosso tempo com Deus. Jesus, como um homem nessa terra, sempre separava seu tempo para orar. E muitas vezes nós não queremos ser assim. Mas se a gente quer aceitar esse chamado de ser discípulo, o chamado que Deus tem para você, antes mesmo de você nascer, você precisa aprender a gastar tempo com Deus. Segundo ponto, Jesus vivia em comunidade. Já viu que Jesus estava sempre no meio do povo? Jesus, ele sentava na mesa para comer, e a gente vê vários textos no Novo Testamento, onde Jesus sentava para comer, sentava para conversar. Jesus estava sempre com pessoas. Só que muitas vezes nós vivemos em dias onde a gente quer se afastar de pessoas, a gente quer estar sozinho, mas Jesus não. Jesus, ele estava no meio das pessoas, porque era ali que ele fazia seus milagres, era ali que ele ouvia, que ele aprendia os problemas das pessoas e conversava com elas e curava e tratava. Jesus vivia em comunidade. E é importante nós, como discípulos, aprender a viver em comunidade. E é difícil, porque muitas vezes o outro é tão diferente de nós que nos incomoda. Mas Jesus nos ensina a estar com pessoas, a viver em comunidade, a estar trabalhando com pessoas, cuidando de pessoas. Se a gente quer ser discípulo, a gente precisa aprender a viver em comunidade. Terceiro ponto, Jesus era humilde. Certa vez, a Bíblia nos conta que Jesus pegou um balde, pegou uma toalha, e eu sempre imagino essa cena. Ele pegou, imagina ele colocando uma toalha, eles amarravam a toalha aqui na cintura, e eu imagino Jesus colocando a toalha na cintura, talvez mais uma aqui no ombro, eu não sei, pegando um balde. E naquele tempo eles andavam muito de sandálias, em terra, e o pé sujo, e Jesus pega cada um dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Com coração humilde, ele vai lavando os pés dos seus discípulos, ele mostra que nós precisamos ser assim, aprender a servir, a ser humilde, a servir o outro. Jesus nos ensinou a sermos humildes e a servir. Será que nós temos sido discípulos de verdade? Será que a gente sabe ser humilde? Sabe lavar o pé? Será que a gente sabe lavar o pé sujo? Enxugar, cuidar? Jesus nos ensinou e os discípulos estavam ali observando tudo, porque eles precisavam continuar o que Jesus estava ensinando eles. E eles estavam ali. E até eu imagino, olhando como o meu mestre vai me lavar os pés. Jesus fala assim, é necessário.
Só que hoje nós vivemos em dia onde a gente tem dificuldade de ser humilde, tem dificuldade de servir. Mas Jesus nos ensinou, precisa ser humilde. Você precisa servir. Jesus, ele era generoso. Jesus, eu fico imaginando Jesus, porque a Bíblia ela não relata todas as coisas que Jesus fez, porque não daria para escrever num livro só. Então eu começo também a imaginar quantas coisas Jesus deve ter feito enquanto ele estava aqui na terra. Eu imagino Jesus e sua generosidade com o próximo, dando muitas vezes aquilo que ele tinha, porque Jesus era generoso. O quinto ponto, Jesus mostrava compaixão. Ele se preocupava com os necessitados. Tem uma passagem na Bíblia que tem um cego que chamava Bartimeu. E diz assim que Jesus estava andando e o cego começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus para. E as pessoas começam a falar assim: ô cego, para de falar, você está incomodando, está gritando demais. Mas Jesus não. Jesus ele tem compaixão, ele para, ele volta e ele fala para o cego assim: o que você quer que eu te faça? E o cego fala assim: Jesus, eu quero ver. Ele fala: então levanta, a fé te salvou, vai. Jesus tinha compaixão. Veja que Jesus estava andando, ele tinha missão. Jesus tinha só pouco tempo aqui, mas Jesus parava, porque ele tinha compaixão. Um dia ele estava andando, os leprosos também foram falar: Jesus. E Jesus curou. E não foi só esse cego, foram vários cegos e Jesus curando, porque Jesus tinha compaixão. E quando eu estava escrevendo isso, a pergunta que eu fazia para mim mesma é: será que eu tenho compaixão com o meu próximo? E a pergunta que eu faço para você nessa noite: será que você tem compaixão? Se você quer ser discípulo, você precisa ser parecido com Jesus. Você precisa ter compaixão, você precisa amar. E Jesus parava. É interessante que compaixão, Jesus se preocupava com a necessidade do outro e Jesus parava aonde ele estava. Uma vez, certa vez, Jesus também estava andando, e eu gosto muito desse texto. Jesus estava andando e veio alguém, Jairo, e diz assim: mestre, minha filha está morrendo, vamos lá em casa. Você precisa ir. E Jesus vai, e no meio do caminho alguém toca Jesus também, e é curado. Jesus tinha compaixão, e quando a mulher tocou em Jesus e foi curada, Jesus podia continuar indo. Eu acho lindo desse texto, e eu já preguei aqui outras vezes sobre isso, que quando a mulher toca em Jesus, Jesus estava em uma missão, ele estava indo até a casa de Jairo, e a mulher toca nele, ela é curada, tá tudo certo com a mulher, ela pode ir embora, mas Jesus fala assim: peraí, alguém me tocou. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus tinha compaixão. Ele sabia que aquela mulher não precisava somente da sua cura física que ela já tinha alcançado. Ela precisava da sua cura emocional. E Jesus, com a sua compaixão que ele tinha, quando a mulher tocou nele, ele falou: alguém me tocou, eu estou numa missão. Mas não se preocupa não, Jairo. Você não vai receber uma cura, você vai receber uma ressurreição. Ele para, olha para trás e fala com aquela mulher. E aquela mulher não recebe somente sua cura física, ela recebe a cura da sua alma, porque Jesus tinha compaixão do próximo. Vivemos em um dia onde compaixão é uma palavra que tem sumido. Nós temos muitas vezes deixado para trás. Mas se nós queremos ser discípulos, precisamos praticar a compaixão. O sexto ponto, Jesus praticava o perdão. Eu amo quando eu vejo o perdão de Jesus. Tem um texto que eu também gosto muito, que uma mulher adúltera estava a ponto de ser apedrejada, e eles trouxeram a mulher até Jesus, e todos com as suas pedras na mão para apedrejar aquela mulher. E Jesus começa a escrever no chão, e ele diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos os seus acusadores começaram a ir embora. E o mais lindo desse texto é que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? E eu imagino que talvez aquela mulher levante a sua cabeça, se não está na Bíblia, isso é a minha imaginação. Talvez ela levante a sua cabeça e diz: eu não sei, foi todo mundo embora.
Mas eu imagino aquela mulher olhando para Jesus e falando, mas o Senhor é o mestre, eles não me condenaram, porque o Senhor vai me condenar. O Senhor é rei, é mestre. E o medo talvez invadiu o coração daquela mulher. E Jesus olha para ela e fala assim, eu também não te condeno, eu te perdoo. Vai, não peques mais. Esse texto mostra que Jesus perdoava. Mostra que Jesus perdoava os pecados. Quando ele diz, eu não te condeno, eu te perdoo. Nós precisamos aprender a perdoar. Eu não sei se você às vezes tem mágoa de alguém. Eu não sei se alguém te feriu. E às vezes as pessoas que nos ferem é difícil. Mas o perdão tem que ser liberado. Jesus nos ensina a perdoar. E quando pessoas nos ferem, às vezes é difícil a gente liberar perdão. Mas eu quero te contar uma história. Jesus estava a ponto de ser crucificado. E eles batiam em Jesus. Eles cuspiram em Jesus. Bateram de novo. Bateram de novo. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha falha. Jesus não tinha erro. Jesus veio para salvá-los. E eles bateram em Jesus. Eles castigaram Jesus. Eles crucificaram Jesus. Eles colocaram Jesus na pior morte da época, que era na crucificação, junto com bandidos. Eles crucificaram Jesus. Jesus pediu água, eles deram vinagre. Jesus teve sede e ele não pôde beber água. E nesse momento, onde as pessoas feriram Jesus, da pior forma, que eu tenho certeza que você nunca foi ferido dessa forma, e que Jesus ia morrer, Jesus vira para o Pai e fala, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O maior perdão que alguém pode liberar é o perdão que Jesus liberou. Nós precisamos aprender a perdoar, como Jesus perdoou. E às vezes é muito difícil, mas Jesus, como homem, perdoou aqueles que o fizeram mal, da pior maneira possível. Talvez você tenha passado por algo que te feriu, mas eu quero te dizer que para ser discípulo de Jesus, você precisa aprender a perdoar. Seja qual for o mal que te fizeram, libere perdão. Perdão, quando nós liberamos perdão, o bem é para nós. Libere perdão, porque Jesus nos ensinou a perdoar até quem nos faz mal, até quem nos faz sofrer, até quem quer nos matar, até quem nos crucifica. Perdoa, Pai. Foi a oração de Jesus. Você precisa aprender a perdoar. Perdoe, libere perdão. Você quer ser discípulo? Aprenda a perdoar. O último ponto, o sétimo ponto. Jesus amava as pessoas. Jesus amava as pessoas que o maltrataram. Jesus amou os discípulos que estavam com ele. Jesus amou cada um da sua forma, sua individualidade, com seus defeitos. E o mais lindo de tudo é que Jesus amou você e a mim, que somos completamente pecadores, que erramos, que falhamos, que temos nossos defeitos, que não merecemos esse amor. Não merecemos, falamos que vamos melhorar, não melhoramos. Falamos que vamos buscar Jesus, não buscamos. Mas Jesus fala, mas eu te amo. Simplesmente eu te amo. Independente de quem você é, eu te amo. Independente do que você faz, eu te amo. Eu morri por você, eu te amo. Você fala que vai melhorar, não melhora, mas eu te amo. Você fala que vai me buscar, não me busca, mas eu te amo. Eu estou aqui, eu entreguei a minha vida por você. Eu te amo. Jesus nos amou mesmo sem a gente merecer. E Ele nos ama, Ele te ama da forma que você é. Jesus nos ensina a amar as pessoas. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que aprender a amar. E às vezes é difícil. Tem um versículo que diz assim, esforça-te para amar o teu próximo. Às vezes a gente tem que se esforçar. Mas a gente tem que amar. A gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que cuidar, a gente tem que estar em comunhão com os irmãos, a gente tem que estar em oração com o Pai, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter perdão, a gente tem que ser discípulo.
Você é discípulo de Jesus. Jesus te separou, Jesus te escolheu. Antes de você nascer, você é escolhido por Deus, você não está aqui à toa. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Eu preciso me perguntar, e você precisa se perguntar: eu sou discípulo, será que eu estou aprendendo a estar com Jesus? Será que eu estou estando com Jesus? Será que eu estou aprendendo a viver como Jesus? Será que eu estou me parecendo com Jesus? Seguir a Jesus quer dizer que nós temos que seguir os seus ensinamentos. Eu não tenho que seguir a minha agenda, seguir as minhas vontades, os meus desejos. Se você é seguidor de Jesus, quer dizer que você é diferente. Você é separado. Você não tem que seguir o que você quer, você tem que seguir o que Jesus quer. Você não tem que fazer o que você deseja, você tem que fazer o que Jesus deseja. Você tem que amar mesmo sem querer amar. Você tem que perdoar mesmo sem querer perdoar. Você tem que viver em comunhão mesmo se as pessoas te incomodam. Você tem que aprender a ser como Jesus para ser discípulo. Jesus te chamou para ser discípulo. Jesus nos chamou para fazer algo. E é tempo da gente acordar e falar: eu vou me posicionar como discípulo de Jesus. Eu vou me posicionar como um homem, uma mulher de Jesus. Porque eu tenho um chamado. Eu quero te dizer nessa noite, você tem um chamado. Todos nós temos algo que Deus colocou na nossa vida. Talvez não é para você cantar, não é para você usar um microfone, mas é um chamado. Cada um tem o seu chamado especial. Cada um tem algo que Deus plantou e é importantíssimo o que Deus colocou na sua vida. Mas será que eu sou discípulo? Será que eu estou aceitando o chamado? Será que eu estou fazendo isso que Jesus me ensinou? Será que eu estou sendo diferente? Sabe que eu tenho aqui 2 garrafas de água. As duas são iguais. A mesma água. Por fora, elas são iguais. O que vai diferenciar essa garrafa é o que tem dentro dela. Quando a gente vai andando com Jesus, a gente vai começando a se parecer com Jesus. Quando a gente vai andando com Jesus, a gente vai aprendendo a perdoar, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a cuidar, a gente vai aprendendo a ter compaixão. E Jesus vai colocando dele dentro de nós. Quando a gente anda com Jesus, a gente aprende a ser como Jesus. Por que Jesus, no texto, falou que Jesus os chamou para eles andarem com ele, estar perto de Jesus? Porque eles começavam a parecer com Jesus. Eles começavam a cuidar como Jesus. Eles tinham algo para fazer quando Jesus fosse embora. E eles fizeram. Hoje nós estamos aqui porque aqueles discípulos fizeram algo com os seus defeitos, com as suas limitações. A palavra chegou até nós e nós estamos aqui. O que diferencia essas garrafas é o que tem dentro dela. As duas são por fora exatamente iguais, mas o que tem dentro é diferente. O que tem dentro dessa garrafa é diferente. O que tem dentro de você? Deus nos separou para estar com Ele. Porque estando com Ele, nós vamos ficar o quê? Parecidos com Ele. E é por isso que Ele separou os discípulos para estar com eles. Porque estando com Ele, eles iam estar parecidos com Ele. Sabe o que é o mais interessante? Depois, em Atos, diz algo muito lindo. Atos, vou ler para vocês, 4:13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse texto me chama muita atenção. Porque esse texto diz assim: percebendo que eram homens comuns e sem instrução, homens simples, mas eles ficaram admirados, porque eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que eles reconheceram? Porque eles eram diferentes. Porque dentro deles, eles pareciam todos iguais, mas dentro deles tinha o que Jesus ensinou: compaixão, tinha oração, tinha comunhão, tinha humildade, generosidade, tinha perdão, tinha amor, porque eles andaram com Jesus. Porque os discípulos estavam perto de Jesus. Porque Jesus escolheu e eles vieram a Ele. Jesus os chamou
E eles foram. E ele nomeou os 12 para que estivessem com ele. Você precisa estar com Jesus. Se você quer ser discípulo, se você quer cumprir o seu chamado, quer ser discípulo, você precisa estar com Jesus, para que você possa ser mudado, como essa água mudou, e possa transbordar aquilo que Jesus transbordou. Você tem um chamado para fazer. As pessoas viram que Pedro e João eram diferentes. Será que as pessoas têm olhado para mim, para você, e têm falado, tem algo diferente? Eles são de Jesus. Eles andaram com Deus, porque eles sabem amar, porque eles sabem perdoar, porque eles têm comunhão uns com os outros, porque eles oram, eles são diferentes. Nós precisamos ser vistos assim, gente. Nós precisamos ser vistos assim, diferentes, iguais por fora, por dentro, o que diferencia. O que tem te diferenciado das outras pessoas. Você tem um chamado e Deus te escolheu para ser mensageiro de Deus. Você foi chamado para ser mensageiro de Deus. Será que você tem levado o seu chamado? Será que você tem se parecido com Jesus verdadeiramente? O mundo precisa de Jesus. E você precisa ser esse servo que se parece com Jesus, que transborda o amor, que prega o evangelho, que traz a resposta que o mundo precisa. A resposta que o mundo precisa está em você. Sabe que muitas vezes nós não podemos escolher a situação que nós estamos. Mas nós podemos escolher como vamos responder à situação que nós vivemos. Pedro, eles foram reconhecidos porque eles tinham algo diferente. Eles não foram reconhecidos porque eles usavam uma blusa dizendo, eu sou de Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Não, eles foram reconhecidos por algo diferente, pelo que eles tinham dentro deles. Eles foram reconhecidos como discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles eram parecidos com Jesus. Por que eles viram que eles estavam com Jesus? Porque eles pareciam com Jesus. Porque eles falavam como Jesus. Porque eles andavam como Jesus. Porque eles perdoavam. Porque eles pregavam. Porque eles viviam o evangelho. Será que eu e você temos sido parecidos com Jesus? Será que nós temos mostrado Jesus às pessoas? Será que nós temos servido a Jesus como Ele quer que nós servimos a Ele? A pergunta para nós essa noite é, quem é você como discípulo? Será que você está atendendo ao chamado de Cristo? O que é diferente em nós é o Espírito Santo dentro de nós. O que é diferente em nós é quando nós buscamos ser parecidos com Jesus. Quando nós andamos com Jesus. Você já andou com alguém que tem um sotaque muito forte? Eu tenho um exemplo disso lá dentro da minha casa. Eu tenho um sotaque muito forte. E o meu marido, que é paulista, fala igual mineiro. Porque ele anda comigo, porque ele convive comigo, porque ele está comigo o tempo inteiro. Então ele fala igual mineiro. Ele já entende as nossas gírias de mineiro. Ele já sabe o que é um tiquinho. Ele já sabe o que é entornar. Ele já sabe essas coisas. Porque ele anda comigo. Ele já sabe. Ele já comeu pão de queijo com linguiça. Porque ele anda comigo. Quando a gente está muito perto de alguém, a gente começa a falar igual essa pessoa. A gente começa a andar igual essa pessoa. E foi assim que os discípulos fizeram. Jesus chamou e eles vieram. Ele nomeou os 12 para quê? Para que estivessem com ele. Jesus te nomeou para estar com ele. Jesus nomeou você. Você é nomeado para estar com Jesus. Então agora nós precisamos parar e falar, quem eu tenho sido? Será que eu tenho sido um discípulo de Jesus? Será que eu pareço com Jesus? Será que eu estou pregando o evangelho? Porque chamou, e o versículo continua, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Estava com Jesus? Aprende comigo e vai fazer a sua obra. Aprende comigo e vai fazer a minha obra que eu coloquei em você. Então que você possa nessa noite parar e pensar esses 7 pontos de Jesus. Jesus tem pontos infinitos para nos ensinar, mas hoje eu trouxe 7. Que você nesse momento, enquanto eu vou repetir e os meninos vão vir, você possa pensar,
Jesus praticava oração. Será que eu tenho praticado oração? Não é oração fast food, não. Oração, tempo com Deus. Esperar a garrafinha encher. Demora até a garrafinha encher. Será que eu tenho praticado essa oração? Deixar Deus falar? Porque sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente não deixa Deus falar. A gente é tão rápido na nossa oração, que aí quando a gente fala assim, Deus vai falar assim, então, a gente já saiu. A gente já acabou de orar. A gente tem que orar, esperar. Vocês já conversaram com alguém? Quando a gente tem uma conversa, um fala, o outro escuta, depois o outro fala. Então você fala com Deus, dá tempo para o Senhor. Fala assim, agora fala comigo. Jesus fazia isso, praticava oração. Enquanto Jesus subia no monte para orar, teve uma vez que desceu um anjo, foi alimentar ele. Outra vez apareceu lá Moisés, foi lá conversar com ele. Por quê? Porque Jesus estava ali, gastando tempo. Falava e ouvia. Falava e ouvia. Oração. Praticar oração para parecer com Jesus. Jesus ensina, viver em comunidade. Viva com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Pessoas que te influenciam para o bem. Pessoas que te ajudam. Que são perfeitas? Não, não tem. Só no céu. Pessoas cheias de defeito, mas que querem fazer a obra de Deus. Viva em comunidade. Pratique a humildade, como Jesus fez lavando o pé dos seus discípulos. Ele era rei e Senhor, e ele foi lavar os pés. Mostre compaixão, como Jesus mostrava, mesmo enquanto ele estava fazendo as suas obras. Quando alguém gritava, Jesus, tem compaixão de mim, ele fala assim, eu tenho, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, então vai, meu filho, levanta, tua fé te salvou, mostre compaixão, para o que você está fazendo, fala, peraí, alguém está precisando de mim, eu vou acudir, eu vou ajudar, eu vou pegar na mão, eu vou fazer. Mostra compaixão com aquele que está precisando. Não fica só na sua casa fazendo só suas coisas, não. Mostre compaixão. Jesus nos ensina isso. Jesus não parava. Vocês veem que Jesus estava sempre se movimentando, sempre mostrando compaixão, sempre curando, multiplicando pão, andando em cima do mar, sempre indo precisando, e Lázaro morreu, e Pai Jesus está numa cidade, vai lá para outra. Ressuscita Lázaro, compaixão. Mostre compaixão. Pratique o perdão. Olhe para o seu coração. Às vezes você tem uma mágoa de alguém, libere perdão em nome de Jesus. Libere perdão para quem te fez mal, libere perdão. Jesus liberava perdão, e se você e eu estamos aqui hoje é porque nós somos perdoados, porque nós também somos cheios de defeito, mas Jesus nos perdoou. E ame as pessoas, independente dos defeitos dela. Ame as pessoas. Pare de olhar os defeitos, olhe com o olhar de Jesus. Olhe como Jesus olha para você, cheio de defeitos, Jesus fala, mas eu te amo assim como você é. Para que você possa parecer com Jesus. Para que dentro de você esteja tudo aquilo que Jesus te ensinou. Para que as pessoas possam olhar para você assim como olharam para Pedro e para João. E possam perceber que você possa ser sem instrução, mas que ficam admirados em te ver e possam dizer, como eles disseram para Pedro e João, esses estiveram com Jesus. Esses conhecem Jesus. Porque eles são diferentes. Que enquanto os meninos vão cantar, você possa meditar aí onde você estiver e falar, será que eu tenho seguido os exemplos de Jesus? O chamado eu já tenho, mas será que eu estou indo até esse chamado? Será que eu estou recebendo esse chamado? Será que eu estou estando? Será que eu estou perto de Jesus? Assim como Ele quer que eu esteja? Você possa meditar nessas perguntas enquanto os meninos cantam. Chamando Jesus. Eu falar, eu cantava sobre tudo tem sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom. Oh, impressionante, ousado amor que
Oh, impressionante, eu fui, pois teu tudo tem sido tão bom. Minha abriu, mas tu pagou. Tudo tem sido tão Braços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Braços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Braços para sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Braços para sombras, pra me encontrar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a como ser verdadeiros discípulos do Senhor. Pai, que no nome de Jesus, que cada um de nós nessa noite possa entender, ó Pai, que nós possamos entender o que precisamos para sermos discípulos, que nós possamos buscar amar as pessoas, que nós possamos, Senhor, buscar perdoar, ter compaixão, orar, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada vida nessa noite, ó Pai. Deus, que cada um possa cumprir o teu propósito, possa aceitar o teu chamado, Senhor, e ser discípulos de verdade, Jesus. Deus, nos ajuda, Pai, a sermos aquilo que
que o Senhor sonhou para nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor colocou na vida de cada um algo especial para fazer, Senhor. E às vezes nós enterramos o nosso talento, Pai. Nós enterramos aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para fazer. Pai, que no nome de Jesus, que nessa noite, cada um possa desenterrar aquilo que está guardado, Senhor, e possa colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um, Senhor. A obra para fazer, que cada um possa ter sede, fome do Senhor e vontade de fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, que cada um nessa noite possa entender que são discípulos do Senhor, chamados antes mesmo que estivesse no ventre da mãe. O Senhor, antes que eles estivessem formados, o Senhor já os escolheu, ó Pai, para fazer a tua obra, Senhor. Coloca em cada coração vontade de fazer a tua obra, de cumprir o teu propósito nessa terra, e nos ensina, Senhor, a sermos discípulos de Jesus. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês possam buscar a cada dia ter dentro de você o Espírito Santo e fazer sempre a obra do Senhor. Amém? Vamos acabar? O Diogo pode orar para a gente terminar? Pai, muito obrigado, Pai, mais um domingo na Tua presença, Pai, mais uma noite, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, obrigado, Pai, que possamos colocar em prática, Pai. Sim. Possamos nos tornar discípulos do Senhor, Pai, mas aceitar o que o Senhor tem para nós, Pai, colocar em prática. Muito obrigado por tudo, menos uma semana abençoada, Pai. Te oro e te agradeço, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos pela semana. You never stop loving me, you're never gonna let me go. Even when I run away, you never stop chasing me, you always let me know.